Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Daniel. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. E estamos aí em dezembro, já quase no Natal, e eu estava devendo aqui um vídeo sobre o meu 13º, né? Na empresa que eu trabalho, a gente recebe o 13º em duas parcelas. Então, eu recebi parte do 13º em novembro e eu recebi uma outra parte em dezembro, tá? O que eu recebi em novembro, gente, eu acabei aplicando aqui junto com os meus investimentos que eu faço normalmente todo mês. Então, deixa eu ver aqui, lançamentos. Então, em novembro eu acabei investindo quase 5 mil. Então, eu investi aqui o meu 13º, um pedaço das férias e um pedaço meu, que eu invisto todos os meses. Então, por isso que acabou sendo um investimento muito grande aqui em novembro. Eu também tirei umas férias em novembro. É, Em dezembro, gente, eu juro que eu tava com uma expectativa. Eu tava com uma expectativa de conseguir investir um pouco mais, assim, em dezembro, assim. Eu confesso que quando você começa a investir, eu acho que você vai ficando um pouco mais ansioso de querer investir cada vez mais, né? Então eu tinha aí uma expectativa de investir um pouquinho mais aí em dezembro, mas consegui investir 1.100, tá? Isso foi o que eu consegui investir do meu 13º, porque dezembro eu tenho custos ainda aqui de Natal, de Ano Novo, eu ainda tô pagando coisas do carro, revisão que eu fiz, que eu trouxe aí nos últimos meses. Então é isso, gente, 1.100 foi o que deu para dezembro. Vou tentar me apertar um pouquinho mais para janeiro. Na verdade, já trazendo um spoiler, eu vou trazer um vídeo aqui próximo. Para você que tá aí, já se inscreve e tal. Porque o meu próximo vídeo vai ser sobre as minhas metas para 26. Então, eu fiz um estudo de quanto que eu quero ter até o final do ano. Fiz metas de patrimônio, meta de dividendos, metas de planejamento, como que eu vou fazer. Então, eu vou contar tudo nesse vídeo. Eu já até gravei esse vídeo, inclusive, por isso que estou aqui falando. Mas vai ser um vídeo bem legal, onde eu vou trazer um pouco do meu planejamento para o ano que vem, tá? Então, para esse ano, para esse mês de dezembro aí do meu 13º, eu investi 1.100 e tá tudo bem também. Acho que é isso. A gente tem que investir, equilibrar, tem obrigações para fazer, tem coisas para ajudar. Foi o que deu. E eu acho que ainda foi até muito bom, tendo em vista aqui o meu salário, enfim, todo o meu contexto, tá bom? Mas vamos lá. O que que eu decidi fazer para encaixar esses 1.100, tá? Primeiro, eu pensei em duas coisas. Como que eu iria fazer? Então, aqui, só para a gente entender, vamos dar uma olhada aqui em como que está distribuído os meus ativos. Eu já fiz esse investimento, então esse já está com o reflexo, né? Mas o meu planejamento inicial era investir tudo em ações. Por quê? Porque eu estou com 61% em fundos imobiliários e a minha ideia era ter 60% em fundos imobiliários, pelo menos aí uns 15, 20% em ações. A minha ideia, na verdade, seria pelo menos aí, na verdade, excluindo esses fundos aqui que não está muito na minha mão, tá? Mas a minha ideia era um 60, 20, 20. Basicamente, 20% em ações, 20% em renda fixa. E aí a renda fixa aqui poderia ser, por exemplo, 15% em renda fixa e 5% aqui em fundos. Tá tudo certo. Ou seja, meu investimento para esse mês seria totalmente em ações. Foi em ações? Não. Acabou não sendo, tá? Porque eu olhei aqui o contexto, pensei aqui melhor como que eu poderia fazer. Eu também investi em ações, mas eu também investi em fundos imobiliários, gente. E eu acho muito importante, quando a gente for fazer essas alocações, a gente também vê o que está valendo mais a pena, tá? Dentro do que eu tenho, qual que é o meu objetivo, o que que eu quero, né? Meu objetivo aqui é renda passiva todo mês. Então,
investir em fundos imobiliários é muito importante para mim todos os meses, porque eu quero olhar o gráfico de dividendos e eu quero ver uma escadinha crescente. Então, todos os meses eu tenho que investir um pouquinho ali em fundos imobiliários, tá? E eu acabei investindo. Então, eu peguei esses R$ 1.000, 1.100, sei lá, dividi ao meio e falei, bom, 500 e pouquinho em ações e 500 e pouquinho em fundos imobiliários. Foi isso, tá? Agora, em fundos imobiliários, qual foi a minha estratégia? Vamos lá. Aqui, a minha ideia inicial é ter um equilíbrio, né, entre fundos de tijolo e fundos de papel, tá? E eu vi aqui que os meus fundos de papéis, eu tô com 28% em fundo de papel e 49,17% aqui em fundos de tijolos. Então, eu tenho mais cotas de fundo de tijolo do que fundo de papel e outros. Então, a minha ideia foi concentrar, né, desse montante que eu investi, eu vou investir em fundos de papel, porque para mim é muito importante ter também um equilíbrio entre os tipos de fundos que eu tenho, né? Então, para caso aconteça alguma coisa em um setor, o outro possa compensar e aí isso não impacte muito a minha carteira e a minha rentabilidade não caia muito, tá bom? Então, para os meus investimentos em fundos imobiliários, eu direcionei por completo aqui em fundo de papel, tá? E quais foram esses fundos? Vamos aos lançamentos. Bom, olhando aqui, né, o que eu investi em dezembro. VGHF11, tá? Eu comprei duas cotas aqui bem no início do mês e depois eu comprei 35 cotas aqui mais no dia 19/12, que foi quando eu recebi de fato ali meu 13º. Então, 37, eu comprei ao todo 37 cotas aí do VGHF11, né? Tendo uma quantidade total de 173 cotas num total desse fundo, tá bom? E por que que eu escolhi o VGHF11? O VGHF11 é um fundo que está em queda, né? Quando eu abro ele aqui dentro da minha carteira, vamos ver aqui, resumo. Quando eu olho aqui os meus fundos, o VGHF11 é um fundo que está com uma variação negativa, ele está com uma rentabilidade negativa, né? Então, hoje ele está me trazendo prejuízo para minha carteira. Eu já estou tendo uma rentabilidade abaixo do que eu espero. E isso tem um reflexo muito ali nas cotas, né? O quanto ele está pagando ali todos os meses, teve uma queda, então as pessoas acabam vendendo ele acaba perdendo o valor de mercado e acaba desvalorizando, né? Só que eu ainda acredito que esse fundo possa melhorar. Eu ainda acho que é uma queda momentânea, é uma reação do mercado ao fato dele estar pagando menos cota, tá pagando menos nas cotas. E eu acredito muito que possa ser uma oportunidade aqui de eu comprar ele mais barato, de eu reduzir aqui o meu preço médio, né? Ele ainda paga consistentemente todos os meses. E é isso. Por enquanto, ele ainda não é um risco para minha carteira, ele ainda é uma oportunidade e eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu decidi aproveitar essa oportunidade, de direcionar esse investimento para ele. Tá com P sobre VP 0,84, então ele ainda está sendo comercializado abaixo do seu valor patrimonial, então é isso. Tá positivo ao meu ver. E esse foi o fundo que eu escolhi, tá? Voltando aqui aos lançamentos. Na verdade, aproveitando que a gente está nessa página, eu também investi no Gari 11. Não, não foi no Gari 11. Vamos voltar aqui. Meus lançamentos. 12. Gary 11. Eu também investi no Gary 11. Eu comprei 10 cotinhas dele, bem no início do mês, então eu tava querendo já aproveitar. É um fundo que ele vem
Valorizando com o tempo, ele tem trago um retorno bem legal, assim, eu gosto bastante do Gary 11, ele tem um portfólio ali é, de, de investimentos ali bem diversificado, então eu gosto muito dele, acabei comprando 10 cotas dele, ficando com 205, eu acho que hoje é o que eu mais tenho, cota dele. Isso foi bem no início, tá? No início do mês. Tipo, acaba não estando muito em linha do que eu falei, né? Das decisões, porque ele é um fundo de tijolo. Mas aqui para cima a gente vê que eu comprei 26 cotas do MXRF11, que também é um fundo muito bom. É um fundo que paga também super direitinho, tem um portfólio legal. É, Ele está sendo comercializado num valor justo, apesar do preço sobre VP dele não estar abaixo de um. Ele segue uma linha ali dentro do que eu acredito que vale muito a pena. É, E o VGHF11, como eu disse também, foi o escolhido aí dos fundos de papel. Então, basicamente, de fundo de papel, eu decidi investir nos dois, MXRF11 e VGHF11. E o Gari 11 que eu acabei comprando no início do mês ali, acho que estava sobrando um pouquinho, eu fui lá e comprei. Mas basicamente esses foram os meus investimentos aí de dezembro, tá? Em fundos imobiliários. Passando para as ações, eu acabei investindo em Banco do Brasil. Basicamente, a maior parte do meu investimento aqui, do que eu tinha dividido ali, R$ 300 foi para Banco do Brasil, que está muito barato, está em queda. Eu queria diminuir um pouco o meu preço médio. Eu quero aproveitar mais ainda do Banco do Brasil. Assim, o Banco do Brasil acabou sendo uma das minha primeira ação que eu comprei desde que eu comecei aqui no YouTube. Eu pensei em vender, pensei em diversificar, tal. E hoje eu penso que eu tenho que comprar mais, assim, aproveitar um pouco essa queda e ter cada vez mais Banco do Brasil, porque eu tenho certeza que ano que vem ele vai subir, então o preço vai melhorar, vai ajudar minha carteira a subir, meu valor patrimonial do que eu tenho aqui a crescer. Então eu quero aproveitar o Banco do Brasil, acabei comprando. Itaúsa também é uma empresa muito boa também, então eu acabei comprando 9 cotas aí, agora eu tenho 26 cotas da Itaúsa. Taesa, eu comprei mais duas também, então agora eu tenho 7 cotas da Taesa. Também é uma empresa bem legal, do setor de energia. Petrobras, eu comprei uma cota. Eu acho que de todas as empresas que eu tenho, vai ser a que eu mais vou ter que ter cuidado, porque é uma volatilidade muito grande. E eu não quero que a minha carteira tenha essa volatilidade ali nas ações. Então, vou segurar minha onda aqui na Petrobras. E a Isae também, eu acabei comprando uma cota da Isae, que também é uma empresa do setor de energia. É, E acho que vai valer muito a pena, né? Vai crescer bastante. Não sei se vocês estão ouvindo fogos, mas estou gravando esse vídeo no domingo. Eu acho que é jogo do Vasco, então tá aí, deve estar rolando agora. Mas foi isso, assim, basicamente essas foram as minhas decisões aqui em relação às ações. A Isaí é uma empresa que eu quero comprar, mas eu preciso estudar um pouco mais a empresa, né? Então, quando eu olho aqui no meu resumo, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui na Isaí, que apesar dela estar com uma variação positiva, rentabilidade positiva, o P sobre VP dela está 0,85, então ela está sendo vendida a um valor abaixo do que ela vale. Só que ela tem um CAGR negativo de menos 2,44%. Ela e a Taesa. E para ser bem sincero, assim, eu não fiz uma pesquisa tão aprofundada do porquê que está negativo, tá? Mas o que eu já tenho de informação é que essas empresas, às vezes, elas precisam se alavancar, são empresas do setor de energia. Então, ver que ela tem um lucro abaixo dos últimos 5 anos, assim, nesse mesmo período nos últimos 5 anos, que é o que diz esse indicador, me preocupa um pouco, tá? Mas eu ainda acho que seja por conta disso, assim, acaba sendo um setor um pouco mais seguro, é um setor que não tem
tanto a competitividade, e eu acho que pode ser realmente uma questão aí de alavancagem, que eu preciso estudar e aprofundar um pouquinho para entender se 2,47 significa uma tensão, um risco. Ainda não tenho essa certeza. Mas isso já está no meu radar para poder entender um pouquinho mais aí como que a Isae pode estar crescendo, mas tendo um lucro abaixo. Então, para frente, isso me preocupa um pouco. Mas ainda assim, eu comprei uma cotinha esse mês e é como hoje as minhas empresas aqui, o meu patrimônio tá dividido, tá? Então foi isso, gente. Acho que é isso. Esse mês eu acabei conseguindo aí investir um pouco a menos, assim. Eu esperava tentar um pouco mais. Mas realmente eu sinto que eu precisei, né, investir em outras coisas aqui com a minha família, ajudar fim de ano e Natal, presente, coisas que a gente precisa fazer também, assim. A ideia é que o investimento eu não quero que seja também uma prisão, onde, oh meu Deus, meu dinheiro vai só para isso. Não, aqui vamos ter um equilíbrio. Vou fazer o possível, vou me apertar um pouquinho, vocês vão ver o vídeo de metas para 26. É uma meta bem ousada que vai fazer com que eu tenha muita disciplina, mas ainda assim eu posso desenhar o mês a mês aí da forma que eu quiser e equilibrar para que até o fim do ano eu consiga cumprir esse objetivo, tá bom? E para esse ano eu acabei superando as minhas metas, né? A minha meta para esse ano, né, era R$ 10.000. Acabou que eu consegui atingir, né, os 10.000, então, bem antes do tempo, né, quando a gente olha a carteira aqui, eu tô com 15.000 já investido, então, eu acabei conseguindo, eu tive alguns percursos aí que me fizeram conseguir é, ter mais dinheiro, né, conseguir aí esses 5.000 a mais, mas eu fiquei muito feliz de conseguir fechar o ano com esse resultado, sabe, de terminar 2025 com R$ 15.000 e, de fato, olhar essa escadinha aqui e ver o quanto eu tive de disciplina e de perseverança. E é muito, muito gratificante, realmente, perceber isso, sabe? Acho que para além também, né? Assim, me fez pensar em muitas outras coisas, sabe? Dar uma segurança maior para mim, apesar de ser pouco para muitas pessoas. Para mim é muita coisa, assim, eu comemoro cada conquista. Quando eu olho aqui eu lembro em junho, quando eu fiz o meu primeiro investimento aqui, eu falei, caraca, cara, eu preciso realmente pensar em mim, sabe? Eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar para frente, eu preciso ter um planejamento financeiro, eu preciso ter um planejamento financeiro pessoal, né? Eu trabalho com planejamento financeiro empresarial, né? Eu trabalho para uma empresa, mas eu preciso mudar aqui também, né, a minha pessoa física, né? Então, para mim está sendo um grande aprendizado, assim, acho que já trazendo um overview aí de 2025. Foi um ano muito difícil para mim pessoalmente, mas financeiramente, assim, foi uma virada de chave realmente aí, meio do ano para cá, ter conseguido ter essa mudança de mindset e focar aí numa questão que é bem importante para mim. Gente, obrigado quem ficou aí. Ficou um pouco escuro porque assim já escureceu aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não é uma recomendação aqui. O que eu trago aqui todos os meses é muito mais como uma forma de incentivar, né? Você que está aí do outro lado, quem estiver do outro lado, de realmente começar a pensar nisso, começar a como toma as decisões aqui a partir das empresas, a partir dos fundos que existem, quais são os indicadores que são importantes. Eu acho que isso, gente. Todo mundo precisa ter essa liberdade financeira, essa educação financeira. O financeiro a gente vai lidar para a vida inteira. Então, o quanto antes a gente tiver clareza nessas questões, mais importante vai ser, tá? Então, é isso. Aqui está um grande
uma, uma documentação realmente aí de como está sendo o meu processo. E é isso que eu quero também, que você aí do outro lado tenha também, que é uma vontade e uma clareza e um aprendizado melhor para conseguir tomar as decisões. Tá bom? Gente, um beijo. Se eu não voltar aqui antes do Natal, um Feliz Natal para vocês, tá? Bom ano novo, boas festas. Comemorem bastante, curtam bastante com a família de vocês. Aproveitem aí esse restinho de 2025. Para quem teve um 2025 ruim, para quem tá mal financeiramente, para quem tá doente, ou para quem tá, enfim, com alguma questão, eu desejo tudo de bom, de verdade, assim, do meu coração. A gente, nem sempre a gente tem um fim de ano como a gente gostaria de ter, mas sempre tem a esperança de que o próximo ano vai ser melhor, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Obrigado aí quem assistiu, curte, comenta, compartilha, enfim, faz o que vocês quiserem. Tchauzinho.